talvez você não tenha percebido quando começou. Não foi de uma vez, não foi uma noite só, foi aos poucos. Uma noite ruim aqui, outra ali, depois uma mais ou menos, e o corpo foi seguindo. Só que em alguns momentos algo mudou. Você começa a perder a paciência mais rápido. Coisas pequenas passam a incomodar mais. O tom das pessoas pesa. O barulho incomoda, a conversa cansa. E você pode até achar que isso é mau humor, ou estresse, ou falta de controle emocional. Mas muitas vezes isso é apenas sono acumulado que nunca foi pago. O que quase ninguém percebe é que o impacto das noites mal dormidas não explode. Ele escorre, ele se infiltra, ele muda o jeito como você reage antes mesmo de você entender o porquê. Quando o corpo fica em dívida de descanso, o cérebro entra em modo de economia. Ele reduz tolerância, reduz flexibilidade, reduz paciência. Não porque você está falhando, mas porque o sistema está cansado demais para sustentar equilíbrio. E é aqui que muita gente se machuca ainda mais. Porque se tenta se corrigir quando, na verdade, precisava se recuperar. Talvez você já tenha tentado se controlar demais, respirar fundo, pensar positivo, ser mais paciente. E quanto mais tenta, mais irritada fica. Isso não é contradição, é fisiologia. Um cérebro cansado reage antes de refletir. Um corpo exausto interpreta tudo como ameaça leve e qualquer estímulo vira excesso. Nesta reprogramação, você não precisa aprender nada novo, não precisa melhorar nada em você, não precisa mudar sua personalidade. O que vai acontecer aqui é diferente. Vamos reduzir ruído interno, não criar esforço. Vamos diminuir a ativação, não pedir vigilância. Vamos permitir que o sistema nervoso saia, mesmo que um pouco do modo sobrevivência. Ao longo dessa reprogramação, seu corpo será conduzido por 3 camadas, simples e profundas ao mesmo tempo. A primeira é regulação, para baixar o nível geral de alerta sem você precisar fazer nada conscientemente. A segunda é reorganização inconsciente, onde o cérebro começa a entender que não precisa reagir a tudo como se fosse urgente. E a terceira, que é a mais importante, são as afirmações hipnóticas, feitas para consolidar esse entendimento enquanto você dorme. Nada aqui é sobre virar outra pessoa. É sobre devolver ao seu sistema a chance de funcionar sem sobrecarga. Você não precisa perceber mudanças agora. Não precisa sentir nada especial. O efeito real acontece depois. No jeito como você acorda, no tempo de resposta emocional,
na forma como pequenas coisas param de parecer tão grandes. Se em algum momento você sentir o corpo mais pesado, mais solto ou simplesmente neutro, está tudo certo. Isso é sinal de que a vigilância começa a cair. Agora permita-se ficar aqui, sem tentar acompanhar, sem tentar entender tudo, porque o impacto do cansaço pode ser silencioso, mas a recuperação também é. E ela começa exatamente quando você para de exigir que o corpo funcione como se estivesse descansado. Antes de continuar, deixe o corpo se acomodar um pouco mais onde você está. Não precisa mudar nada, só percebe o contato do corpo com o apoio. Esse ajuste mínimo já ajuda o sistema a baixar um degrau. Agora deixa uma lembrança simples aparecer, nada dramático. Talvez um dia comum recente, você acordou cansada, seguiu o dia mesmo assim e em algum momento perdeu a paciência por algo pequeno. Pode ter sido uma resposta atravessada, um incômodo desproporcional ou só a vontade de se isolar para não piorar. Essa lembrança não é para te julgar, é para localizar o padrão, porque é aqui que mora o erro mais comum e mais destrutivo quando o sono está ruim. A maioria das pessoas acha que precisa organizar melhor a própria reação, controlar mais, pensar antes, respirar fundo, ser mais madura. E isso parece lógico, mas é exatamente aí que acontece o erro fatal. Quando o corpo está cansado, qualquer tentativa de autocontrole vira mais esforço. E esforço, nesse estado, é interpretado como ameaça. O sistema entende. Preciso ficar ainda mais atenta. E quanto mais atenta, menos tolerante. É assim que muita gente entra num ciclo silencioso. Dorme mal, reage mal, se cobra, dorme pior. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. O que quase ninguém conta é que tentar consertar o comportamento antes de baixar a ativação do corpo é inverter a ordem natural da recuperação. Mas ainda não é hora de falar da solução. Antes você precisa perceber como esse erro se instala sem fazer barulho. E isso começa a ficar claro no próximo trecho. Imagina um elástico sendo esticado. No começo ele aguenta bem, tem flexibilidade, volta ao lugar. Agora imagine esse elástico sendo esticado todos os dias, sem pausa, sem descanso completo. Ele não arrebenta de uma vez, ele perde elasticidade. O corpo funciona de forma parecida. Cada noite mal dormida é um pequeno esticão a mais, nada dramático, nada visível. Mas aos poucos o sistema perde a capacidade de voltar ao ponto neutro. E aí acontece algo curioso.
Você não está no limite extremo, mas também não está bem. Você está num estado intermediário perigoso. Funciona, mas reage. Funciona, mas se irrita. Funciona, mas qualquer coisa atravessa. Talvez você conheça esse lugar, onde não dá para dizer estou esgotado, mas também não dá para dizer estou bem. Esse é o ponto em que o corpo começa a confundir desconforto com ameaça. E aqui entra algo importante que quase ninguém percebe. Não é o evento que dispara a reação, é o nível interno de reserva. A mesma situação em um corpo descansado passaria quase despercebida. Em um corpo cansado vira demais. Talvez você esteja tentando entender por que anda reagindo diferente sem encontrar uma resposta clara. Talvez a resposta não esteja no que está acontecendo agora, mas no que vem se acumulando em silêncio. Daqui a pouco, isso vai começar a se encaixar de um jeito ainda mais preciso, porque existe um ponto específico em que esse acúmulo começa a mudar não só o humor, mas a forma como você se relaciona com tudo. E é exatamente aí que a próxima parte entra. Quando o corpo permanece nesse estado intermediário por tempo demais, a escalada acontece. Você começa o dia já mais sensível, o cérebro acorda antes do corpo se recuperar e qualquer estímulo vira gatilho. O tom de alguém incomoda, o barulho pesa, a espera irrita e então você reage, não porque quis, mas porque o sistema já estava no limite. Depois da reação vem o pensamento automático. Não precisava ter sido assim. E aí entra a segunda camada da questão, a autocobrança. Você promete que vai se controlar mais, que vai respirar fundo da próxima vez, que não vai deixar isso te afetar. Só que tudo isso exige energia, e energia é exatamente o que está em falta. Agora, antes de continuar, faz algo simples. Sem mudar de posição, solta levemente os ombros. Deixe a língua repousar no fundo da boca. Permite que a expiração dure um pouco mais do que a inspiração. Não força, não regula, só permite. Talvez você sinta uma queda mínima na tensão, quase imperceptível. Isso é importante, porque mostra que o problema não é falta de controle emocional, é excesso de ativação. E quando a ativação cai, mesmo um pouco, a reação perde força. O que muita gente não percebe é que tentar se controlar mantém o sistema em alerta. Enquanto pequenas permissões corporais começam a desligar esse alarme, esse alívio ainda é pequeno, ainda não resolve tudo, mas ele aponta a direção certa. E a partir daqui o corpo começa a entender que não precisa reagir a tudo.
Você percebe que não gosta de quem você se torna quando está assim. Não é raiva descontrolada, não é explosão, é algo mais sutil. Um cansaço que encurta respostas, uma paciência que acaba rápido demais, uma vontade de se afastar só para não piorar. E isso incomoda porque você sabe que esse não é o seu estado natural. Você já foi mais tolerante, mais disponível, mais leve. O problema é que ninguém te ensinou que noites mal dormidas acumuladas não roubam só energia. Elas roubam espaço interno, espaço para pausar, espaço para escolher a resposta, espaço para não reagir no impulso. Então você começa a viver se policiando, tentando não falar, tentando não reagir, tentando não se perder. E isso cansa ainda mais. No fundo, o que você deseja não é virar outra pessoa. Você só quer não viver no limite da irritação, não precisar se vigiar o tempo todo, não precisar o dia com culpa por reações que nem parecem suas. E isso não é falta de esforço, não é falta de consciência, não é falha emocional, é um corpo pedindo recuperação antes de qualquer ajuste. Quando o sistema sai do modo sobrevivência, a paciência não precisa ser treinada, ela reaparece. O humor não precisa ser corrigido, ele se sustenta. E você começa a se reconhecer de novo nas suas respostas. E se você sente que precisa potencializar os excelentes resultados conquistados aqui no canal, no primeiro comentário desse vídeo tem algo especial para você. Existe uma ideia muito comum de que quando o humor muda e a paciência encurta, algo precisa ser corrigido em você. Mas o que quase ninguém percebe é que o corpo muda antes da mente admitir. O cansaço acumulado não grita, ele ajusta o volume interno aos poucos. E quando você percebe, já está reagindo a coisas que antes passariam em branco. O erro não é sentir isso. O erro é tentar funcionar como se estivesse descansado. Descanso não é perfeição. Sono não é tudo ou nada. O corpo aceita reparos parciais. No nosso próximo encontro, vamos falar exatamente sobre isso. Como começar a pagar a dívida de sono sem transformar o descanso em mais uma cobrança. Por agora não faça nada, deixe o sistema continuar o movimento que já começou aqui. A partir de agora, vou trazer algumas frases. Você não precisa repetir, não precisa concordar. E não precisa tentar sentir nada específico, apenas ouvir. Quando o corpo está cansado, ele responde mais ao tom do que ao conteúdo. Então permita que as palavras passem como som. O inconsciente faz o resto. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar.
Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono,
o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando.
e o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora
é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora
a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O
cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente,
só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora.
Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando, reparando. E o sono pode ficar mais profundo sem que você perceba quando isso acontece. Você não precisa se corrigir agora. Seu corpo pode se recuperar. Mesmo noites imperfeitas ajudam o sistema a se reorganizar. O cansaço acumulado pode começar a se dissolver enquanto você dorme. A paciência não precisa ser treinada. Ela retorna quando o corpo descansa. Agora é seguro baixar a guarda. O sistema pode sair do alerta sem perder controle. Durante o sono, o cérebro aprende a reagir menos e sentir mais espaço. Você não precisa acordar diferente, só um pouco mais recuperado, e isso é suficiente. A cada minuto de descanso, o corpo entende que não precisa permanecer em defesa. Agora, a mente consciente pode descansar. O inconsciente continua, organizando, integrando,